A primeira lei de Newton, vamos falar sobre a primeira lei de Newton do movimento. Bom, Isaac Newton, ele escreveu um livro seminal, certo? Chamado, né, em latim, certo? É isso aqui. E o livro, traduzindo, seria Os Princípios Matemáticos de Filosofia Natural. Ou seja, em... se chamava nessa época de... não se chamava física, não. O estudo da física se chamava filosofia natural. Depois de Newton, é que vai surgir a questão de ter física. Antes, a física era considerada uma filosofia natural, certo? Então, ele, nesse livro, Newton escreveu nesse livro, né, que ele diz o seguinte, isso aqui, ó, ele diz isso aqui. Ele diz isso, toda a essência da filosofia parece constituir, parece constituir, parece constituir, né, a partir de fenômenos de movimento, investigar as forças da natureza e, então, dessas forças, demonstrar os outros fenômenos. Então, Newton escreveu isso, né? Você está vendo o seguinte, que, seguindo essa ideia de Newton, né, Newton propôs, ele propôs regras, ele propôs regras, Newton propõe que todas as forças da natureza têm um fato de seguirem o mesmo conjunto de regras. Tem as forças da natureza, certo? Estudar o movimento, né? O movimento, o que causa o movimento seria as forças, e essas forças obedeceriam certas regras, certo? As regras são as leis de Newton que vocês já ouviram falar, né? A primeira lei de Newton, que é a lei da inércia, a segunda lei de Newton, que é o princípio fundamental da dinâmica, né? Ou seja, a segunda lei de Newton, a gente expressa assim, né? Força de uma maneira mais exata, a gente pode experimentar, escrever a segunda lei de Newton assim. E aqui é somatório de todas as forças externas. Bom, mas isso aqui, essa segunda lei, a gente vai estudar, vai discutir, certo? E a terceira lei de Newton, que vocês já ouviram, pode ouvir no ensino médio, é a lei da ação e reação. Né? A toda ação corresponde uma reação. Né? Então, tem a primeira lei, essas aqui são as regras, em que as forças, né? Ele propôs isso, que as forças da natureza, certo? Obedecesse essas regras. Essas são três regras: a lei da inércia, princípio fundamental da dinâmica e a ação e reação, que é a terceira lei de Newton. Bom, o que é que a gente vai ver hoje? A gente vai ver, certo? Vai tentar entender somente essa primeira lei de Newton aqui.
A gente vai procurar entender a primeira lei de Newton, lei da inércia, conhecido também como lei da inércia. Aí, veja bem, qual é o objetivo? Qual é o objetivo? O objetivo da mecânica, o último da mecânica. O objetivo único da mecânica é conhecer tudo sobre um sistema, certo? Então, você tem que, antes de estudar a física, você tem que entender que o mundo é complicado, a gente tem que simplificar, fazer reducionismo. Então, por exemplo, eu tenho que definir o que é um sistema físico, né? Eu vou explicar o movimento, então eu tenho que reduzir, eu tenho que dizer qual é o meu sistema físico. Por exemplo, eu estou estudando o movimento de um carro ou de uma pedra caindo. Então, eu reduzo, eu recorto um pedaço da realidade e vou tratar meu sistema físico, uma pedra, a pedra, como se a pedra existisse sozinha, e a terra. E não existisse mais nada. Então, aí eu dizia, eu solto essa pedra a uma altura H, uma altura H da Terra. Então, eu estou reduzindo o meu sistema. Eu estou, por exemplo, não estou preocupado se existe vento, se isso está no vácuo. Eu tenho que. Então, como a gente define um sistema físico? Ou seja, a gente faz uma redução em física. Em geral, se faz uma redução. Então, vocês têm que entenderem, certo? A gente quer conhecer tudo de um certo sistema físico. Claro que isso é uma pretensão, né? A gente não vai conseguir descrever tudo, descrever ou entender tudo de um certo sistema. A gente, então, tem que fazer um reducionismo. Então, quando a gente estuda física, fazer reducionismo, certo? Faz parte do processo de como a gente procurar entender o sistema como todo, um sistema que a gente está interessado em estudar, certo? Então, por exemplo, você vamos supor, medicina é diferente de física. Por exemplo, um cara vai para um médico. Aí o cara chega no médico, certo? O ser humano é uma coisa complexa. Aí ele pode fazer exame, isso, mas isso ele vai reduzir, ele vai dizer, você pode estar com um problema, por exemplo, no estômago. Mas o problema é muito mais complexo, porque é um organismo vivo. Então, ele pode fazer um reducionismo para procurar entender qual é a doença do paciente. Mas o ser humano, como um todo, é uma coisa complexa. Os órgãos estão ligados. O que é que o físico faz? O físico o médico não pode ser, ele tem vezes que ele pensa como um físico, mas é diferente, porque aí tem uma pessoa que tem que ser tratada, certo? E ele não pode reduzir o problema como se fosse só do estômago. Você está estudando um organismo vivo, então é uma coisa muito mais complexa, né? Então, a ciência geralmente faz o reducionismo. O sistema é muito complexo, você reduz, tira as complexidades para entender um pouco de como esse sistema funciona. Então, vocês estão vendo aí que é importante ter essa visão, quer dizer, saber que está
que está reduzindo o sistema, né? Que a gente não está... o que a gente está considerando e o que a gente está desprezando. Então, tem que ficar sempre atento a este fato. Então, existem conceitos que tem que ficar bem claro para vocês. Primeiro, que é o que eu já falei, que é o que é um sistema, como é que a gente considera os sistemas físicos. Segundo é o seguinte, a gente quer conhecer a mecânica. A mecânica é o estudo do movimento dos objetos, certo? Então, para você descrever o movimento de qualquer objeto ou de um sistema, né, formado por vários corpos, você precisa de um referencial. Então, esse conceito de referencial é super importante. Então, a gente vai discutir essa questão do referencial também, das próximas aulas, né? Em aulas futuras. E você também tem o conceito de ponto material. Imagine o seguinte, se você fosse explicar o movimento de um avião, né? Considerando ele todo. Então, um avião treme, né? O avião se movimenta para cima e para baixo e tem muita... Então, eu posso fazer uma abstração, uma redução, imaginar, por exemplo, o avião como sendo um ponto material. E reduzindo, né? Veja bem, eu estou fazendo um reducionismo. Eu vou tratar o movimento do avião como sendo, descrevendo um ponto do avião. A mesma coisa você pode pegar um carro. Você quer descrever o movimento de um carro. Então, eu posso dizer, olha, vamos desprezar se o carro, o pneu, o motor, tudo, e eu quero saber qual é a velocidade, qual é a posição do carro, qual é a velocidade do carro em função do tempo, certo? Qual é a aceleração do carro? Então, é importante entender esse conceito de ponto material, certo? Então, vocês pensem sobre isso. Tem 3 conceitos super importantes. Primeiro, a mecânica quer descrever o movimento. Então, saber qual é o sistema físico que a gente está considerando. Outra coisa, é fundamental o conceito de referencial, a definição, como é que a gente define os referenciais, né? Os referenciais, e de ponto material, certo? Então, veja bem, a gente quer... você tem a posição da partícula X vai ser uma função do tempo. Uma função do tempo. O tempo vai passando e o objeto tem uma posição, certo? Tem uma posição. E tem também uma velocidade. Essa velocidade vai ser uma função do tempo. E pode ter uma aceleração. Essa aceleração vai ser uma função do tempo. Isso tudo aqui vai ser vetor. Então, você tem que entender a ferramenta matemática. Você tem que, para entender o movimento, para a gente entender a física newtoniana, né? A gente vai ter que trabalhar muito com vetor, né? Mas o importante aqui é que eu quero, nesta aula, neste encontro, eu quero mais discutir a primeira lei de Newton, certo? Que é a lei da inércia. Então, você vê o seguinte, para descrever Newton, isso aí foi Newton, mas veja bem, para estudar o movimento foi estudado. O movimento, a gente quer estudar o movimento dos corpos. O movimento foi estudado muito antes de Newton, né?
Então, lá no o berço da filosofia ocidental, que é a antiga Grécia, né? A Grécia antiga, os gregos estudavam o movimento. Estudavam o movimento. Então, veja bem, para eu. Os gregos estudavam o movimento. Por exemplo, na Grécia Antiga, você tinha, se você for ler a filosofia grega, da Grécia Antiga, né, 300 anos, 400 anos, 300 anos antes de Cristo, você, por exemplo, tinha um filósofo chamado Parmênides. Parmênides dizia o seguinte: Parmênides dizia que o movimento era uma ilusão. Na realidade, os corpos não se movimentavam. Ele tinha essa ideia, certo? Já esse outro filósofo, Heráclito, ele dizia que o movimento é a essência de tudo. Ou seja, era pantarrei, tudo muda. Então, o movimento faz parte da vida, né? É a essência de tudo. Então, isso na Grécia Antiga, certo? Claro, depois, esses aqui, esse Parmênides e Heráclito, são os pré-socráticos, são pré-socráticos, antes de Sócrates, né? Antes de Sócrates. Depois veio Platão e Aristóteles, e ele vem analisar, certo, o movimento. Então, veja bem, para a gente poder entender melhor, né? Mesmo que a gente tenha entendido, tem coisas que a gente não entende. Veja bem, para entender as leis de Newton, e na sua profundeza, entender as leis de Newton na sua profundeza, certo? A gente vai tentar, certo? Entender como é que se via o movimento, como é que o Ocidente via o movimento antes dos estudos de Newton. Então, para eu apresentar a primeira lei de Newton, vamos falar um pouco sobre como a sociedade ocidental via o estudo do movimento antes de Newton, Isaac Newton. Então, é isso que eu vou apresentar. Eu vou apresentar a física antes de Newton, certo? Para entender, certo? Para poder, né, a gente entender melhor, né, o trabalho de Newton, ou seja, entender um pouco melhor o conceito, como surgiu essa questão de inércia e da segunda lei de Newton e da terceira. Então, é isso que nós vamos fazer agora. A gente vai falar um pouco sobre a história do estudo do movimento antes de Newton. Então, vamos apresentar a história aí antes de Newton, né? Então, veja bem. Antes, claro que teve os pré-socráticos, como eu já falei, Parmênides, Heráclito e tal, mas quando chegou o tempo de Aristóteles e Platão, né, tem a física aristotélica. Veja bem, como Aristóteles explica, os gregos, né, como Aristóteles explicava o movimento. A gente precisa entender por quê. Essa ideia de como Aristóteles explicava o movimento durou 2000 anos. A física aristotélica durou 2000 anos. Todo mundo se guiava pela física aristotélica, certo? Então,
2.000 anos. Não é brincadeira, não. O ser humano, a sociedade, a física era vista como a física de Aristóteles, né? Durou essa teoria, né? Prevaleceu durante 2.000 anos. Quer dizer, desde, né, mais ou menos 2.000 anos. Então, é importante a gente falar um pouco sobre a física aristotélica, já que durou 2.000 anos. Né? Não é brincadeira. Então, você entender como é que se deu essa transição da física aristotélica para a física newtoniana, certo? O estudo, como se viu o movimento antes e depois de Newton. Isso é super importante, né? A gente fazer um pouco uma análise histórica disso. Bom, o livro Física Aristotélica, eu tenho ele e li, ó, a Física Aristotélica. É um livro da Frapesp, certo? Ele existe em português. Está aqui o livro em português, certo? Esse livro traz a física aristotélica todinha. Então, quem quiser comprar, existe aí, certo? Prefácio, introdução e tradução e comentários. É de Lucas Angione, editora Unicamp. A Unicamp publicou esse livro aqui. Certo? Bom, veja bem. Então, quem quiser ler, aqui, o livro é da Unicamp. Física Aristotélica. Física 1 e 2. Bom, veja bem. Então, vamos falar, né? Eu vou falar ou fazer um resumo, só para a gente poder, né, apresentar a vocês um pouco da física aristotélica, né? Mas, para estudar mesmo, requeria muito mais tempo. Então, vou apresentar aqui a física aristotélica de modos gerais. De modos gerais. Então, veja bem. A física, Aristóteles dividiu o movimento em duas classes. A primeira, o tipo de movimento, ele dividiu, certo? Ele dividiu em movimento natural e movimento violento. Dividiu, né? Aqui, em movimento violento e movimento natural. Bom, então vamos explicar o que seria o movimento. O movimento natural, vamos explicar isso, e o que seria movimento violento. Certo? Como é que Aristóteles explicava isso? Então, vamos falar primeiro do movimento natural. Aristóteles afirmava que o movimento natural decorre da natureza de um objeto. Claro que aí tem um conceito, certo? Natureza, né? Essa palavra natureza aí, né, tem um significado muito mais amplo, né? A natureza de um objeto, dependendo da qual combinação de 4 elementos. Ele dizia que existia 4 elementos que constituía a matéria. E esses 4 elementos eram terra, água, ar e fogo. Certo? Você teria um corpo ou um objeto. Esse objeto seria formado, ele poderia ser formado por 4 elementos. Esses 4 elementos: terra, água, ar
e fogo. Então, para ele, para Aristóteles, cada objeto do seu no universo, né, ele procura seu lugar adequado, que é determinado pela sua natureza. Qualquer objeto que não esteja em seu lugar apropriado, se, vamos dizer assim, se esforçará para alcançá-lo. Então, para Aristóteles, esse movimento são dois, ele dividia em dois: violento, natural e violento. O natural, ele dizia isso. Ou seja, você teria mais ou menos assim: você teria a Terra, a Terra aqui. Aí você teria o ar, a água que digo. Você teria água, teria o ar, e no final, aqui, no extremo, teria o fogo. São os 4 elementos. Então, um objeto, né? Um objeto, vou dar um exemplo. A Terra estaria aqui, né? No centro. E aí vinha a água, ar e o fogo. Então, um objeto, por exemplo, um tijolo, exemplo, um tijolo. Um tijolo é feito de terra ou de barro, né? Barro. Esse tijolo, quando a gente soltava, abandonava o tijolo a uma certa altura, ele dizia que a essência do tijolo é terra. Então, ele se esforça, o tijolo procuraria seu lugar apropriado na natureza. Então, procuraria estar próximo, a se aproximar da terra. Então, por isso que o tijolo caía. Era assim que ele explicava. Ele dizia que a terra, o tijolo era formado de terra, e esse objeto, esse corpo, pela essência dele, que era a terra, ele se esforçava-se para encontrar seu lugar. Outro exemplo, uma baforada de fumaça. Dá uma baforada de fumaça. Essa fumaça, certo? Já que é ar, ela sobe. Então, ela procura as alturas, né? Ela não procura. Ele explicava assim, certo? Então, uma pena de uma árvore, ou uma folha. Essa folha, ela tem vários elementos. Podia ter um pouco de terra, podia ter um pouco de água, tal, certo? Mas a pena, vamos supor, uma pena de uma árvore, ela procura a cair, né? Se eu soltar uma pena, ela vai cair, né? Mas, claro, claro que eu não falei ainda sobre o movimento violento, né? Estou falando sobre o movimento natural. Então, essa pena ia cair no chão, mas ela caía com uma certa velocidade. A velocidade dela ia, mas ela se esforçava para ir para a Terra, né? Então, são exemplos, ou seja, para Aristóteles, os objetos deveriam cair com rapidez proporcional aos seus pesos. Quanto mais pesado fosse o objeto, mais rápido cairia. Então,
Para Aristóteles, era isso. E isso você pode ler, certo? No livro de Aristóteles. Não tem, não estou inventando nada. Então, veja bem. Então, um corpo, por exemplo, mais pesado, se você soltasse, por exemplo, uma bola de chumbo e um livro de uma certa altura, a bola de chumbo, segundo Aristóteles, deveria cair com rapidez. Né? E essa, uma rapidez aqui, eu estou me referindo à velocidade, é outro nome. Porque quando eu falo em velocidade, eu tenho que definir vetores. Né? A gente está falando aqui com a rapidez de um objeto. Então, de vez de eu usar a palavra velocidade, vou usar a palavra rapidez. Então, veja bem, se tivesse uma bola de chumbo e um livro, se eu soltasse a uma altura H, essa bola de chumbo ia cair, né? Uma rapidez, né? É proporcional ao seu peso. Se a bola de chumbo é mais pesada, ela ia cair. As duas coisas não iam cair ao mesmo tempo. Essa aqui cairia com mais rapidez. Então, veja bem. Para Aristóteles, era isso. Né? Antes. Então, quanto mais pesado, né? Claro que a gente está falando em peso, a gente está falando numa linguagem comum, né? No senso comum. Quando eu falo em peso, por enquanto, eu não defini ainda o que é peso, não sei a força gravitacional aqui. Não existia, na época não existia força gravitacional. Na época, o peso era muito mais pesado, mas existia o peso, né? Nas feiras, pesava-se as quantidades de 1 quilo de algodão, 1 quilo de chumbo, quer dizer, se pesava. Né? Então, veja bem, o movimento natural, o Aristóteles dividiu o movimento natural em 2 tipos de movimento. O movimento na Terra, nas proximidades da Terra, e o movimento celeste. Certo? O movimento da Terra é esse mundo que a gente vive, né? Próximo à Terra. E tem o movimento celeste, do céu, que tem as estrelas, os planetas. Planeta, a palavra planeta, se você for ver etimologicamente a origem da palavra planeta, quer dizer errante. Quando você olha para o céu, existem estrelinhas que tem um caminho meio errante no céu. Existem as estrelas fixas e existem os planetas. Os planetas têm um caminho, fazem uma trajetória, né? No céu. Então, por isso que vem esse nome planeta. Então, veja bem. No caso, então aí tem todo o caso, movimento na Terra, né? O caso de todas as coisas na Terra. O movimento natural poderia ser, se eu tenho todas as coisas na Terra, o movimento podia ser para cima ou para baixo. Por exemplo, eu tenho a fumaça. A fumaça pode subir ou descer. Vai depender, segundo a teoria de Aristóteles, vai depender de como ela é formada, se é formada mais de água ou de ar, né? Então, é o movimento das proximidades da Terra. Ele podia ser para cima ou para baixo. Veja bem, eu ainda não falei aqui do movimento violento. Não é um movimento violento, eu não falei, mas vou falar. Eu estou no movimento natural. Então, você vê que
as coisas, todas as coisas próximas da Terra, o movimento podia ser para cima ou para baixo. Ou vinha para a Terra, ia para a Terra, ou então ia para cima. Agora, o movimento celeste, ele dizia que o movimento natural era circular. Circular. O movimento circular não possuía nem começo, não possuía começo ou fim, certo? Repetindo-se sem desvio. Então, por exemplo, a Lua, o movimento da Lua era circular. Ele não usava nenhuma matemática, não. Ele simplesmente dizia o seguinte: o movimento no céu é circular. O círculo é uma imagem de perfeição para eles. Então, por exemplo, os planetas deviam fazer um movimento circular. Então, o movimento natural para os objetos celestes, por exemplo, os planetas, Marte, Plutão e tal, o movimento deveria ser circular, né? Porque a imagem do círculo era uma questão de perfeição. Veja bem, essa teoria foi construída por Aristóteles, né? Vamos colocar aí 300 anos antes de Cristo. Durou até Cristo e veio até 1600, ou vamos botar século XVII. Quer dizer, essa teoria ficou dentro no mundo ocidental, né? Existia vários adeptos, né? Essa teoria tem coisas boas, a gente não pode desprezar o passado. Existem coisas boas que a física aristotélica enriquece nosso conhecimento sobre o mundo, né? Mas ele não usava, isso aqui era dar nomes, e o círculo era uma coisa perfeita, né? Essa ideia de o círculo ser uma coisa perfeita e que os movimentos dos planetas eram circulares é uma ideia, essa perfeição, a beleza do círculo, né? Que eles viam a questão de beleza. Veja bem, durou mais de 2000 anos, né? Essa teoria. Então, veja bem, como era. Vamos supor, você tinha a Terra, você teria a Terra aqui no centro, a Terra, teria isso aqui é a Lua, existia, na física aristotélica, existia o mundo sublunar, abaixo da Lua, sublunar, aqui, e ele dividia o mundo, quer dizer, existia o mundo além da Lua, para cá, que era o céu. Então, ele dividia a física dele, uma coisa eram as leis terrestres, outra coisa eram as leis do céu. Ele dividia em dois mundos, né? As leis terrestres, ou seja, abaixo da Lua você teria as leis terrestres. E para além da Lua, eram as leis do céu, certo? Então, as leis do céu, quer dizer, os planetas e as estrelas, né, teriam que obedecer à lei do céu, certo? Tinha as leis, ele dividia, então. Ele fazia essa divisão. Uma coisa é a lei da Terra, outra coisa
é a lei do céu. Bom, então, Aristóteles acreditava que as leis eram diferentes. Existiam as leis para o céu, certo? Afirmar que os corpos celestes são esferas perfeitas, substância perfeita e imutável. E ele dizia que essas substâncias que formavam as estrelas, a essência dela era a quintessência, ou seja, a quinta essência, né? Existia terra, água, ar e fogo. E a quinta essência seria o que constituiria os planetas e as estrelas, né? Então, veja bem, na superfície, veja bem, a superfície da Lua, né? Nesse tempo não existia telescópio, né? Não existia telescópio, certo? Os corpos celestes, eles eram, né, esferas perfeitas, né? Veja bem, mesmo assim, se via na Lua algumas deformações na superfície da Lua, né? Aí sim, aí vem, vamos supor, os cristões, aí tem que saber a história um pouco. Os cristões medievais, né? Medievais, que estudava essa física aristotélica, né? Dizia que a Lua era um pouco contaminada. Ela não era do mundo celeste. A Lua dividia. Ela era um pouco contaminada. E contaminada pela Terra. Era contaminada pela Terra. Dada, né? Ela estava mais próximo da Terra, então ela não era puramente quinta essência. A Lua era um pouco contaminada pela Terra, né? Então, os cristãos medievais, certo? Idade Média, né? Vem o Renascimento. Então, tem que estudar um pouco. Vocês, quem gosta de ler, tem que ler um pouco aí sobre a Idade Média, né? Começar a ler sobre a Idade Medieval, né? É bom ler, né? Quando tem um tempo livre, ler algumas coisas sobre isso, para entender mais ou menos a visão da filosofia cristã nesta época medieval. Então, essa física aristotélica, né, foi adotada pela a religião do Império Romano, quando em 300 anos depois de Cristo, por aí, né, o Império Romano, a religião oficial era cristã. Então, como fundamentar a fé né, e a fé, né, e as crenças, tendo que física eles usavam, certo? Então, eles se baseavam, né, numa física aristotélica. Então, para justificar a fé, certo? Para tentar a questão religiosa, teológica, ele se baseava muito na física aristotélica, nessa visão, nessa cosmovisão aristotélica, que depois de Cristo vem Ptolomeu, né? E ele tinha o seguinte, né? Que no pensamento Aristóteles levou Aristóteles e muitos outros à conclusão que a Terra era o centro do universo, já que as coisas caem para a Terra, que a Terra seria o centro do universo, segundo essa cosmovisão. As coisas caem
para a Terra e não para a outra parte do universo. Ele construiu, além disso, além de a Terra ser o centro do universo, ele concluiu que a Terra era imóvel no universo. A Terra não estava em movimento. Então, na Idade Média, essa visão que a Terra era o centro do universo e a Terra era imóvel, né? Era uma verdade, era tida como uma verdade, né? Uma verdade que ninguém podia discordar dela. Certo? A Terra era imóvel e era o centro do universo. Bom, mas voltando um pouco aqui, que a gente falou, a gente falou do movimento natural. Aqui está o movimento natural. Vamos falar agora do movimento violento. O movimento violento, assim, o movimento natural dividiu em dois, movimento na Terra e movimento celeste, né? E agora vamos falar sobre o movimento violento. Quer dizer, o que eu estou fazendo é um resumo da física aristotélica, né? Tem muitas coisas interessantes. O movimento violento é outra classe de movimento. Segundo Aristóteles, resultava de forças que puxavam e empurravam. O movimento violento era imposto. É quando você empurra um carro, né? Uma pessoa empurrando o carro, alguém atirando uma pedra no ar, ou um cabo de guerra para ver quem é que ganha. Segura uma corda e tem um cabo de guerra. O vento impõe o movimento nos navios, né? Veja bem, né? Barca à vela, né? O vento. Quer dizer, esses são movimentos violentos. Então, ele combinava o movimento que era feito por forças externas, não era interna. O movimento natural era feito por forças internas. A gente pode falar assim no mundo moderno. Ou seja, tinha a essência, água, fogo e terra. Né? Água, fogo e terra. Né? Então, tinha esse movimento que podia ser para cima ou para baixo. Mas Aristóteles combinava esse tipo de movimento natural com movimento violento. Então, por exemplo, ele queria explicar um lançamento projétil, de um projétil. Lançamento projétil. Então, uma bola é atirada. Então, ela vai para cima e vai para baixo. Mas se, além de existir o movimento natural, o movimento natural, teria o movimento violento. Esse movimento violento é que fazia com que a bola ou o projétil fosse nessa direção aqui. Então, à medida que o corpo subia e descia, existia a força, um movimento violento, quer dizer, provocado pelo vento, certo? Que fazia com que a bola ou o projétil se deslocasse, por exemplo, daqui da esquerda para a direita. Então, veja bem, com isso, nós resumimos mais ou menos, né, como era a física aristotélica. E essa física aristotélica perdurou, né, na sociedade, a interpretação, essa teoria, 2000 anos, não é brincadeira, não. Então, veja bem, então, pronto, tinha o fato essencial, era que o movimento violento tinha uma causa externa. Era comunicado aos objetos. Eles não se moviam por si só mesmo.
nem por sua natureza, mas por causa de empurrões e puxões. Então, o tipo de movimento era esse aí, movimento violento. Ele combinava esse movimento, o movimento natural, com um movimento violento, para explicar o movimento do projeto. Então, em resumo, a gente pode dizer o seguinte: em resumo, Aristóteles e outros pensavam que todos os movimentos ocorriam devido à natureza do objeto. A natureza é um movimento natural, movido ou devido a empurrão. E aqui é o movimento violento. Movimento violento. Uma vez que o objeto se encontra em seu lugar apropriado, por exemplo, uma pedra no chão, ele não mais se moverá, a não ser que seja obrigado por uma força. Com exceção dos corpos celestes, o estado normal, certo? É o repouso. Então, os corpos celestes tinham movimento circular, não tinha começo nem fim. Agora, na Terra, os corpos, né, o lugar apropriado era o estado de repouso para o aristotélico, né, ou para a maioria dos pensadores medievais, na Idade Média. Né? O repouso era o estado, né, normal de um corpo. Né? Era o repouso, ele procurar o repouso. Né? O corpo procuraria o repouso. Mas, bom, a gente vai discutir isso. Então, veja bem. Veja bem. Que perguntas vamos fazer, então, já que apresentamos de um modo resumido essa física aristotélica, vamos fazer um exercício de pensamento. Né? Um exercício de pensamento, já que vocês estão estudando aí a mecânica, né? Muita gente está fazendo mecânica. Vamos fazer um exercício de pensamento. A primeira coisa que eu queria que a gente podia fazer é o seguinte: como é que a gente imagine que você estivesse na Grécia ou na Idade Média, certo? E fosse apresentada a você a física aristotélica. Está aqui. Fosse apresentada a você a física para você ler. Certo? Nessa época não tinha telescópio, não tinha nada. Certo? Não tinha telescópio. E eu quero saber, você pensa na física, no que eu falei aí, e pense em refutá-las. Ou seja, dizer que, como é que eu faço esse exercício? Como eu poderia refutar as ideias da física aristotélica? Né? Como é que eu poderia derrubar essas ideias? Por exemplo, que a Terra é o centro do universo, que a Terra é imóvel. Né? E veja bem, no senso comum, se você está dentro de uma sala, ou está no seu quarto, ou está no jardim, você não vê a Terra, você vê a Terra como se fosse parada. Como é que, por exemplo, você provaria que a Terra está em movimento? Faça essa pergunta, faça esse exercício de pensamento. Como é que eu mostrar? Bom, aí eu vi na televisão. Não, eu quero saber o seguinte: como é que você convenceria ou você refutaria as ideias de Aristóteles? Por exemplo, que a Terra está parada. Né? Como é que... Então, queria que vocês pensassem sobre isso. Né? Como é a Terra que se move e não o Sol. Né? Claro que tudo se move, né? O Sol, a Terra, né? Mas
Porque, como eu argumento que a Terra se move, né? É outra pergunta que você poderia fazer esse exercício mental, né? Se imagine na Grécia Antiga ou na Idade Média e você fazendo essas perguntas. Poderia ser mostrado que todos os corpos possuem, ao mesmo tempo, o mesmo tempo de queda de uma altura quando em queda livre no vácuo, né? Por exemplo, eu tenho uma pena e tenho uma bola de chumbo. E isso aqui vai cair uma altura H. Se tiver no vácuo, como vocês já viram no ensino médio, essas duas coisas vão cair ao mesmo tempo, se não tiver resistência do ar, né? Então, como eu poderia mostrar isso? Que dois corpos no vácuo, em queda livre, certo? Tem o mesmo tempo de queda, ou seja, o tempo disso aqui cair, descer uma altura H, é o mesmo para uma pena ou para um tijolo, né? Os dois cairiam. Então, pense sobre isso, faça esse exercício. Existem vários exemplos, mas eu gostaria que vocês pensassem sobre isso, né? Porque, para Aristóteles, o mais pesado cairia, né? Como, né? Você, naquele tempo, né? Você se colocando no mundo antigo, como você convence alguém que, mesmo cessando as causas do movimento, um corpo ainda permanece em seu estado de movimento retilíneo uniforme, se nenhuma força resultante atuar sobre ele? Quer dizer, isso aqui, na realidade, essa pergunta aqui tem tudo a ver com a lei da inércia, certo? Lei da inércia. Como é que você explicaria, certo? É um modo de estudar. Por exemplo, você lê, é um modo de aprender. Por exemplo, você lê a primeira lei de Newton, né? A lei da inércia. Como é que você explicaria, por exemplo, se não existisse força nenhuma e existisse movimento de um corpo? Como é que você pensa isso, né? Como é que você poderia explicar que, mesmo não atuando nenhuma força no, no, no corpo, certo? No corpo, e ele continuaria em movimento, né? Por exemplo, movimento retilíneo uniforme. Então, questões para você pensar. É bom você pensar e é bom você ver o seguinte, que quando você começa a explicar, querer explicar, você aprende mais, certo? Não é só ler, você tem que explicar também. Então, quando você consegue explicar alguma coisa, é porque você está um indício, né, de você conhecer a coisa, se aprofundar na ideia, né? Então, essas ideias aqui, essa ideia de que, por exemplo, se não existe nenhuma força, o corpo permaneceria em movimento retilíneo uniforme, certo? Seria absurdo para Aristóteles. Por exemplo, a Terra está em movimento, para Aristóteles seria absurdo. Deveria, né? Então, como é que você, né, explicaria se você não quer dizer, é uma coisa difícil você explicar, certo? A lei de Newton, a mecânica newtoniana, né? Essas ideias de movimento, mesmo sem existir força, né? É uma coisa difícil de explicar, né? E isso vai ser explicado
explicada mais ou menos pela mecânica newtoniana, né? Então, veja bem, o senso comum, a física aristotélica, ela não é. Ela é. Veja essa pergunta que o livro adotado faz, né? Por exemplo, essa pergunta aqui. Não é senso comum pensar que a Terra esteja em seu lugar apropriado e que seja inconcebível uma força capaz de movê-la, como Aristóteles sustentava, e que ela esteja em repouso no universo? Quer dizer, a Terra estaria em repouso no universo? Isso é senso comum? Perguntas, né? Então, são perguntas para você meditar, né? Meditar, né? Então, veja bem, aí está apresentado, eu apresentei, isso aí é mais ou menos um resumo de como a física o movimento era analisado antes, vamos supor, de Newton, né? Antes de Galileu. Então, veja bem, agora, como é que começou a mudança dessa visão? Né? A Terra é o centro, quer dizer, a Terra é imóvel, é o centro do universo. Como foi que começou a se quebrar esse paradigma científico? É um paradigma científico. E começou esse paradigma científico, começou a ser quebrado, certo? Com o aparecimento de Copérnico e o movimento da Terra. Nicolau Copérnico, 1473 a 1543. Quer dizer, quando invadiram o Brasil, os europeus invadiram o Brasil, certo? Os portugueses invadiram o Brasil, chegaram no Brasil, quer dizer, aí o pensamento ainda, a Terra era o centro do universo. A Terra era o centro. E a física aristotélica era uma teoria que formava o paradigma da época, certo? Claro que Cristóvão Colombo e Cabral tal, a Terra era redonda, não era um disco não, né? A Terra já era redonda. Tem as grandes navegações, certo? Não era um disco não, era redonda. Mas o paradigma, a teoria, a Terra era o centro do universo e a Terra era imóvel, certo? Então, veja bem, Nicolau Copérnico, certo? Ele formulou uma teoria, né? Ele formulou uma teoria, foi aí que começou a mudar as coisas, né? Mas a mudança não foi tão rápida, não. Ele dizia, né, que ele assassinou de maneira simples, explicar os movimentos observados do Sol. Ele disse, existia a teoria de Ptolomeu, certo? A Terra e essa teoria, essa cosmovisão era adotada pela a Igreja Católica Apostólica Romana, certo? E a Igreja Católica Apostólica Romana possuía autoridade. Veja bem, a imprensa veio com Gutenberg, certo? Quando a invenção da imprensa tirou, até certo ponto, essa autoridade da igreja. Uma das primeiras revoluções foi a invenção da imprensa. Então, veja bem, a autoridade estava na igreja, né? Na igreja. Quando inventou a imprensa, essa autoridade, as pessoas começaram a ler
independente da igreja, né? Então, esse padre aí, certo? Polonês, que era católico, Nicolau Copérnico era católico, certo? Né? Ele simplesmente queria, ele disse, para descrever o movimento dos planetas e da Terra, ele construiu um modelo matemático, certo? Em que colocava o Sol como o centro do universo. Mas, veja bem, ele tinha medo disso, né? De ser perseguido, né? Perseguido e de contrário. Então, ele ficou com medo de publicar o livro dele, né? Mas ele publicou o livro dele por incentivos de amigos. Ele chegou a publicar, e eu tenho esse livro. Ele começou a publicar o livro dele, né? Que é Perto da Morte, né? Na morte, ele publicou esse livro. Então, ele temia, né, uma perseguição, certo? Tinha uma ordem estabelecida, então ele temia de que, se tomar a Terra como o Sol como um centro, né? Tinha uma ordem estabelecida, ele temia, né? E ele tinha dúvidas. A teoria não era melhor do que a de Ptolomeu. Simplesmente ele trocava o Sol, o centro, da Terra para o Sol. Mas a teoria tinha as mesmas dificuldades ptolomaicas, certo? Os planetas ainda giravam em círculo, certo? Só que ele fez um arranjo matemático, né? Ele simplesmente só mudou o centro. E isso, né? Mas a teoria, né? Ele tinha dúvidas sobre isso, né? Então ele publicou o seu livro, né? Em 24 de publicou seu livro em 24 de maio de 1543, e o sistema era mais ou menos assim: o Sol no centro, depois vinha Mercúrio, Vênus, a Lua se movimentava em círculo, Marte era um círculo maior, aí depois vem Júpiter, e depois vinha Saturno. Quer dizer, e esses corpos celestes, quer dizer, esses planetas aí que era conhecido na época, Saturno, Júpiter, Marte, eles se movimentavam em círculos, certo? É tudo círculo. Essa ideia de círculo, de beleza, essa ideia, para se quebrar essa ideia, demorou mais de 2000 anos. Mais de 2000 anos. Isso era para... quer dizer, o que ele fez foi simplesmente, certo? Mas ele não foi perseguido, não. A igreja era um livrinho lá. O Nicolau Copérnico publicou o livrinho dele com essa ideia de botando o Sol no centro, certo? E a Igreja Católica, Apostólica Romana, simplesmente disse: é um modelo matemático, simplesmente, não tem problema não, certo? Então, não perseguiram Nicolau Copérnico, não. Mas esse livro foi a classes, pessoas que tinham acesso à leitura, né? Que Galileu conheceu esse livro. Galileu leu esse livro, né? Galileu também, cristão apostólico romano. Então, veja bem. Então, teve a filosofia medieval, né? A cosmovisão medieval, né? Entrava em choque se você considerasse, né, o Sol como centro, né? Isso ia contra a autoridade, né? A questão da autoridade.
Veja bem, que a questão da autoridade aí era mais lógica, de raciocínio. Não tinha nada com o experimento. Era uma questão. Não tinha nada, não. Tinha, mas não tinha. O juiz, o critério não era o experimento, era a autoridade teológica, né? que era inquestionável. Né? É a questão da autoridade. Né? Mas a autoridade existe. Então, veja bem, eu já falei aqui, a gente começou. Eu queria falar sobre, agora, os experimentos de Galileu. Depois de Copérnico, vem os experimentos de Galileu, certo?